Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da parceria APAMAGES e APMP, Associação Paulista de Magistrados e Associação Paulista do Ministério Público. E é com imensa satisfação que nós recebemos hoje um juiz de direito do Estado de São Paulo, especialista quanto ao assunto saúde da população. Dr. Mauri, muito bem-vindo. Obrigado. Dr. Mauri escreveu um livro importantíssimo, uma verdadeira referência, que é Lei dos Planos de Seguro de Saúde, comentado artigo por artigo, doutrina e jurisprudência, e já está na segunda edição, né, doutor? É verdade. Isso foi um trabalho feito em colaboração com outro colega juiz, o Dr. Mauro Conte Machado, e custou para a gente uns bons fins de semana de convivência para escrever isto. E neste livro nós transmitimos a nossa experiência como juízes, tratando numa época de crise do relacionamento dos usuários de planos e seguros de saúde com as operadoras e seguradoras. Foi um trabalho bastante demorado, porque ao mesmo tempo que a gente escrevia, o governo federal editava medidas provisórias, modificando o texto da lei, de tal forma que a gente nunca tinha certeza de que aquela era a lei vigente. Mas, enfim, saiu o livro, a duras penas, e já está até na segunda edição, que mostra uma boa aceitação. Doutor, a saúde é um dos direitos constitucionalmente assegurados de todo cidadão. Como é que o judiciário pode auxiliar as pessoas a terem acesso a hospitais, médicos e medicamentos? Luciano, a obrigação de prover a saúde é do Estado. Isso está escrito na Constituição em 3 longos artigos, onde está bem clara a obrigação do Estado de prover assistência à saúde, no sentido sempre de prevenção da doença, fundamentalmente, e depois de tratamento das doenças que não puderam ser tratadas previamente. A população brasileira tem sido infelicitada por seguidas administrações federais que têm desviado os recursos da saúde para outras finalidades menos urgentes, de modo que falta a esse sistema único de saúde, o conhecido SUS, faltam recursos financeiros fundamentalmente. E os recursos financeiros que existem nem sempre são bem aplicados, e especificamente nos hospitais e nas clínicas de atendimento da população. Doutor, essa falência que o senhor está dizendo é quase uma falência do Serviço Público de Saúde, né, o SUS, fez com que as pessoas migrassem cada vez mais para planos de saúde privada. A ANS tem desempenhado um papel adequado para... Ora são os consumidores que se queixam, ora as operadoras que se queixam. Ela está sendo um bom árbitro, a ANS? As agências reguladoras criadas pelo governo federal nos últimos 8 anos, elas têm sido um desvio, onde são postas as responsabilidades governamentais das políticas de Estado, como é a política de saúde necessariamente, criando ali uma espécie de limbo, onde não se sabe bem quem é o responsável. O diretor da Agência Nacional de Saúde é um técnico, é uma pessoa que não conhece todos os problemas da saúde, da política de saúde. E, ao fim e ao cabo, ele é a pessoa encarregada de executar esta política. Teoricamente, ele deveria estar subordinado ao Ministério da Saúde, mas ele não fica rigorosamente subordinado, porque as agências reguladoras, a Agência Nacional de Saúde entre elas, tem uma certa autonomia em relação ao poder político, aos ministérios aos quais elas deveriam ficar vinculadas. E a Agência Nacional de Saúde tem um poder imenso, que é o poder de legislar, atribuído pela lei. Quando ela regulamenta, ela baixa resoluções, ela está efetivamente legislando. Então, há um certo descompasso entre a legislação constitucional, a legislação infraconstitucional e a essa regulamentação vinda da Agência Nacional de Saúde, criando uma certa perplexidade entre os usuários dos planos de saúde, entre as operadoras dos planos de saúde e entre os políticos que não sabem o que dar de explicação para a população. Doutor, e aí nós temos um outro grande problema.
as operadoras, então elas assumiram aí um papel, entre aspas, que seria do Estado. Essas operadoras viram e falaram o seguinte: olha, mas tem alguns procedimentos são muito caros, vamos excluir isso aí do contrato. Há o argumento de que pode quebrar também o setor de saúde privado. Isso é correto, na opinião do senhor? De uma certa forma, sim. As operadoras reclamam, muitas delas com razão. O plano de saúde, o seguro de saúde, o plano privado e o seguro privado de assistência à saúde são montados, eles operam sobre o que se chama de equação autuarial. É um estudo no qual se colocam todos os riscos, todas as sinistralidades possíveis e previsíveis que a operadora e a seguradora devem enfrentar. Mas esta equação sempre é modificada na sua verdade planejada, porque novas regulamentações da ANS atribuem novos encargos para as operadoras e para as seguradoras. Eu vou citar apenas um exemplo para ilustrar esta dificuldade. A cirurgia de redução do estômago para tratamento da obesidade mórbida é aparentemente uma novidade. Ela já é um pouco antiga, de 5, 6 anos, ela vem sendo prodigalizada. Pouquíssimos planos de saúde, pouquíssimos seguros de saúde têm prevista a cobertura para esse tratamento. No entanto, é um tratamento hoje quase comum, feito inclusive em hospitais pelo SUS. Quando as operadoras e as seguradoras têm um cliente que tem obesidade mórbida, eles se recusam a cobrir o tratamento. No entanto, isso é uma doença, tem que ser tratado cirurgicamente. Em alguns casos, os juízes, quando tratam desse assunto, têm obrigado essas seguradoras a pagar as despesas médicas e hospitalares, evitando e deixando de lado, excluindo apenas da responsabilidade das seguradoras e das operadoras, os honorários do médico que trata a pessoa. Mas os juízes em geral obrigam as operadoras e as seguradoras a pagar as despesas hospitalares com a cirurgia. Então, a ANS não regulamenta isto adequadamente. Ela não diz como isso deve ser incluído nos planos mais antigos, como isso deve ser tratado nos planos novos. Então, fica uma situação de perplexidade sempre para o Poder Judiciário remendar os rasgos da legislação que a ANS não consegue cobrir e que a própria lei não conseguiu prever na época em que foi feita. E as operadoras tentam, em alguns casos, empurrar essa despesa para o Estado. Falar, olha, esse tratamento é muito caro, quem tem que pagar é o SUS. A gente tem notícia aí do Hospital das Clínicas reclamando, várias instituições de porte. Você acha que isso é correto? É para esse o caminho mesmo? Veja, eu acredito que o poder público deve prover certos tratamentos que não devem ser acolhidos mesmo pelas operadoras, porque elas são empresas, elas devem dar lucro. Né? O governo, quando autorizou a mercantilização dessa parte da assistência médica, ele partiu do pressuposto de que as operadoras e as seguradoras deveriam ter lucro, senão elas quebram mesmo, elas fecham. Né? E como o governo está numa situação, o governo federal está numa situação muito cômoda de transferir parte da responsabilidade dele para essas operadoras e seguradoras, então ele fica nesse impasse aqui. Olha, eu cubro alguns tratamentos caros, os médicos usam uma expressão, um fígado é muito caro, para significar que um transplante de fígado é uma coisa caríssima, né? Então que a seguradora e a operadora a qual ele se vincula não cobrirão aquilo de forma nenhuma. Então isso tem que ser feito pelo SUS. Outras dizem,